Patriarcas e Profetas. Na linguagem de hoje, Os Escolhidos, capítulo 26. Israel enfrenta dificuldades. Do Mar Vermelho, o povo de Israel iniciou sua jornada mais uma vez, guiado pela coluna de nuvem. Todos estavam cheios de alegria pelo novo sentimento de liberdade que desfrutavam e porque todo o descontentamento que havia entre eles havia agora sido acalmado. No entanto, por 3 dias durante a viagem, não conseguiam encontrar água. As reservas que trouxeram com eles tinham se acabado. Não havia nada para aliviar sua terrível sede, enquanto se arrastavam extremamente cansados sobre as planícies que ardiam com o calor do sol. Moisés, que estava familiarizado com aquela região, sabia o que outros ignoravam. Em Mara, o local mais próximo onde ficavam fontes, as águas eram impróprias para uso. Com tristeza no coração, ele ouviu os gritos de alegria: "Água! Água!", ecoando pelo acampamento. Homens, mulheres e crianças se apressaram alegremente para chegar ao oásis. De repente, ouviu-se um grito de angústia da multidão. A água era amarga. Em seu desespero, o povo culpou Moisés, sem se lembrar de que a presença de Deus naquela nuvem misteriosa o havia guiado, assim como a eles também. Moisés fez o que eles se esqueceram de fazer. Clamou fervorosamente pela ajuda de Deus. O Senhor lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Ali Deus fez uma promessa a Israel: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. De Mara, o povo foi para Elim, onde encontrou 12 fontes de água e 70 palmeiras. Ali acamparam por vários dias. Quando fez 1 mês que tinham saído do Egito, as provisões de alimento que levaram começaram a acabar. Como seria possível alimentar um número tão grande de pessoas? Até os líderes e anciãos do povo se juntaram para se queixar contra os representantes de Deus. Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Por enquanto, eles ainda não estavam passando fome, mas temiam pelo futuro. Em sua imaginação, viam seus filhos morrendo de fome. O Senhor permitiu que as dificuldades os cercassem e que as provisões de alimento fossem acabando para que o seu coração se voltasse para aquele que tinha sido seu libertador. Se pedissem socorro a Ele em sua necessidade, ainda lhes concederia provas de seu amor e cuidado. Era um pecado e falta de fé pensarem que eles ou seus filhos poderiam morrer de fome. Era necessário que encontrassem dificuldades e suportassem provações. Deus os estava tirando de um estado de corrupção e vergonha para ocuparem uma honrosa posição entre as nações e estarem em condições de receber sagradas responsabilidades. Se tivessem mantido a fé nele, diante de tudo o que haviam sido feito pelo povo, teriam suportado com bom ânimo as dificuldades, a falta de alimento e até mesmo um grande sofrimento. Eles se esqueceram da bondade e do poder de Deus ao libertá-los da escravidão. Esqueceram-se de como seus filhos tinham sido poupados quando o anjo destruidor matou os primogênitos do Egito. Esqueceram-se também da grande demonstração do poder divino diante do Mar Vermelho. Esqueceram-se ainda de que os seus inimigos, ao tentarem persegui-los, tinham sido todos submersos pelas águas do mar. Em vez de dizerem: Deus fez grandes coisas por nós, éramos escravos, mas Ele está fazendo de nós uma grande nação, falavam somente das dificuldades que encontravam na viagem e de quando terminaria sua cansativa peregrinação. Nesses dias em que vivemos, Deus deseja que seu povo examine as provações pelas quais passou o antigo Israel, para que aprenda como deve se preparar para a Canaã celestial. Muitos olham para os israelitas daquele tempo e se admiram de sua incredulidade.
acham que não teriam sido assim tão ingratos. Quando sua fé é testada, mesmo diante de pequenas provações, não demonstram ter mais fé ou paciência que o antigo Israel. Eles se queixam da maneira como Deus decidiu purificá-los. Embora suas necessidades presentes sejam supridas, muitos vivem em constante medo de que a pobreza recaia sobre eles e que seus filhos venham a sofrer. Em vez de os obstáculos os levarem a buscar a ajuda de Deus, afastam-se dele, permitindo que a ansiedade e o descontentamento os domine. Por que somos ingratos e cheios de desconfiança? Jesus é o nosso amigo. Todo o céu está interessado em nosso bem-estar. A ansiedade e o temor entristecem o Espírito de Deus. Não é a vontade de Deus que seu povo se sobrecarregue de cuidados. Nosso Senhor não nos diz que não há perigos em nosso caminho, mas nos mostra um refúgio que nunca falha. Ele convida o cansado e o que está sobrecarregado de cuidados. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Em vez de viver murmurando e nos queixando, a expressão de nosso coração deveria ser sempre: bendiga o Senhor, ó minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Salmo 103, versículo 2. Deus conhecia todas as necessidades de Israel. Ele disse ao seu líder: eu lhes farei chover pão do céu. Foram dadas instruções para que o povo juntasse uma porção para cada dia e juntasse em dobro no sexto dia para que fosse mantida a sagrada observância do sábado. Moisés deu à congregação a certeza de que as suas necessidades seriam atendidas, que o Senhor daria a eles carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã. E acrescentou: quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Eles deveriam saber que o Altíssimo era o seu líder e não somente Moisés. No fim do dia, o acampamento foi rodeado de vários bandos de codornizes, o suficiente para alimentar toda a multidão. Pela manhã, havia sempre no solo do deserto uma bela substância redonda. Era branco como semente de coentro. Eles o chamavam de maná. Então Moisés disse: esse é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Os israelitas viram que havia alimento em grande quantidade para todos. O povo saía recolhendo maná nas redondezas e o moía num moinho manual ou socava no pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo de mel. Foi dito aos israelitas que juntassem 1 gomer, aproximadamente 3 litros por dia para cada pessoa, e que não deixassem nada para a manhã seguinte. A quantidade para o dia deveria ser recolhida pela manhã, pois tudo o que ficasse no solo derreteria com o calor do sol. Quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. O sábado foi honrado. No sexto dia, o povo colhia 2 gômeres para cada pessoa. Os líderes perguntaram a Moisés por que estavam fazendo aquilo. Sua resposta foi: foi isso o que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Assim, eles fizeram e viram que o alimento não se deteriorou. Comam hoje, disse Moisés, pois hoje é sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Deus ordena que seu santo dia seja observado hoje de maneira tão sagrada como foi no tempo de Israel. Devemos fazer do dia anterior ao sábado um dia de preparação, a fim de que tudo esteja pronto para as honras sagradas. Não devemos permitir que nossas ocupações venham a invadir esse tempo sagrado de forma alguma. Deus aconselhou que se deve cuidar dos doentes neste dia, que o trabalho que for preciso ser feito para proporcionar a eles conforto é uma obra de misericórdia e não uma transgressão do sábado. Mas todo o trabalho desnecessário deve ser evitado. O trabalho que é negligenciado até o início do sábado deve ficar sem ser feito até o pôr do sol desse dia.
Os israelitas testemunhavam um milagre triplo para impressionar a sua mente com relação à santidade do sábado. Porção dobrada da quantidade de maná caía no 6º dia. No 7º dia, o maná não caía, e a porção necessária para o sábado se conservava fresca e pura. O sábado antes do Sinai. Dentro do contexto em que Deus fez cair o maná, temos provas claras de que o sábado não se originou quando a lei foi dada no Sinai. Antes de os israelitas chegarem ao Sinai, compreendiam que Deus esperava que guardassem o sábado. A cada sexta-feira, quando eles recolhiam porção dobrada do maná como preparação para o sábado, a natureza sagrada do dia de repouso era fixada em sua mente. Quando alguns deles saíram no sábado para colher o maná, o Senhor perguntou: "Até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções?" Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem às fronteiras de Canaã. Durante 40 anos, foram diariamente lembrados do infalível e terno amor de Deus. O Senhor deu a eles o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, isso é, o alimento que foi providenciado para eles pelos anjos. Eram ensinados cada dia que estavam tão amparados em suas necessidades, como se estivessem rodeados pelos ondulantes campos de trigo das férteis planícies de Canaã. O maná era o símbolo daquele que foi enviado por Deus para dar vida ao mundo. O próprio Senhor Jesus disse: "Eu sou o pão da vida." Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Depois que partiram do deserto de Sim, os israelitas se acamparam em Refidim. Lá não havia água, então, mais uma vez, eles não confiaram na providência de Deus. O povo foi se queixar a Moisés. "Dê-nos água para beber", gritavam irados. "Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos?" Quando a necessidade de alimentos foi suprida com abundância, eles se lembraram, cheios de vergonha, da sua incredulidade e prometeram confiar no Senhor no futuro, mas fracassaram na primeira prova de fé. A coluna de nuvem que os guiava parecia esconder um terrível mistério. Quem Moisés pensava que era? Qual era o seu objetivo ao tirá-los do Egito? Tinham o coração cheio de suspeita e desconfiança. No auge da indignação, os israelitas ameaçaram apedrejar Moisés. Água da rocha. Em angústia, Moisés clamou ao Senhor: "Que farei com esse povo?" O Senhor lhe ordenou então que chamasse os anciãos de Israel, pegasse a vara com a qual tinha realizado maravilhas no Egito e passasse à frente do povo. Então o Senhor lhe disse: "Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para beber." Ele obedeceu e as águas brotaram como uma corrente viva e supriu todo o acampamento. Em sua misericórdia, o Senhor fez da vara o seu instrumento para libertar o povo. Era o Filho de Deus que, velado pela coluna de nuvem, estava ao lado de Moisés e fez jorrar a fonte de água. Toda a congregação viu a glória do Senhor. Mas, se a coluna de nuvem tivesse sido removida, teriam sido mortos pelo grande esplendor daquele que nela se ocultava. A incredulidade do povo era tremendamente ofensiva e Moisés tinha medo de que os juízos divinos recaíssem sobre eles. Ele deu àquele lugar o nome de Massá, tentação, e Meribá, contenda, que ficou como um marco para que o pecado deles fosse lembrado. A guerra contra Amaleque. Um novo perigo ameaçava os israelitas. Por terem murmurado tanto contra o Senhor, ele permitiu que fossem atacados com seus inimigos. Os amalequitas saíram contra eles e atacaram os mais fracos e cansados que tinham ficado para trás.
Moisés deu ordens a Josué para que escolhesse um grupo de soldados de várias tribos e os guiasse na luta contra o inimigo, enquanto ele estaria em um monte mais próximo com a vara de Deus em sua mão. Assim, no dia seguinte, Josué e seus soldados atacaram o inimigo, enquanto Moisés, Arão e Hur ficaram na colina observando a batalha lá do alto. Com os braços estendidos para o céu e segurando a vara de Deus em sua mão direita, Moisés orava para que os exércitos de Israel vencessem. Eles perceberam que, enquanto a mão de Moisés estava estendida para cima, os israelitas venciam, mas quando ele abaixava os braços, o inimigo vencia. Quando Moisés estava ficando muito cansado, Arão e Hur seguraram seus braços até o pôr do sol, quando o inimigo foi derrotado. O ato de Moisés foi muito significativo, pois mostra que Deus tinha o destino de Israel em suas mãos. Enquanto mantivessem sua confiança no Senhor, ele lutaria por eles, ajudando-os a vencer seus inimigos. Por outro lado, sempre que deixassem de se apegar ao Senhor e passassem a confiar em si mesmos, ficariam fracos e o inimigo prevaleceria contra eles. A força divina deve ser combinada com o esforço humano. Moisés sabia que Deus não lutaria em favor de Israel enquanto o povo permanecesse inativo. Durante todo o tempo em que o grande líder intercedia junto ao Senhor, Josué e seus bravos soldados faziam todos os esforços para derrotar o inimigo de Israel e de Deus. Pouco antes de sua morte, Moisés enviou ao povo este solene apelo: lembre-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Vocês farão com que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam, com relação a este povo ímpio, o Senhor declarou: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Os amalequitas não ignoravam o caráter de Deus e sua suprema autoridade, mas decidiram desafiar o seu poder. As maravilhas realizadas por Moisés diante dos egípcios se tornou assunto de zombaria entre eles. Fizeram um voto diante de seus deuses de que destruiriam os hebreus e se vangloriavam, dizendo que Israel não tinha forças suficientes para enfrentá-los. Eles não tinham recebido nenhuma ameaça dos israelitas. A agressão que fizeram não foi motivada por qualquer provocação por parte dos israelitas. Foi para desafiar a Deus que procuraram destruir seu povo. Os amalequitas eram pecadores insubordinados já por muito tempo. Em sua misericórdia, Deus os chamava ao arrependimento apesar de tudo, mas, quando os homens de Amaleque atacaram as fileiras cansadas e indefesas de Israel, selaram o destino de sua nação. Sobre todos aqueles que amam e temem a Deus, ele estende sua mão como um escudo protetor. Cuidem para não ferir essa mão, pois ela maneja a espada da justiça. Jetro, o sogro de Moisés, que morava não muito longe do lugar onde estavam acampados, decidiu visitar os hebreus e levar consigo a esposa de Moisés e seus 2 filhos. Moisés, o grande líder, saiu alegremente para se encontrar com eles e os trouxe para sua tenda. O sábio conselho de Jetro. Pouco depois que chegou ao acampamento, Jetro viu quão pesadas eram as responsabilidades que Moisés levava. Traziam a ele não só questões de interesses e deveres com relação ao povo, mas também todas as controvérsias que surgiam entre eles. Moisés lhe disse: toda vez que alguém tem uma questão, ela me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Jetro se opôs a essa situação, dizendo: o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Ele aconselhou Moisés a nomear pessoas capazes, tementes a Deus, como chefes de 1000, outros como chefes de 100, de 50 e de 10. Esses homens deveriam julgar questões de menor importância, enquanto os casos mais difíceis e importantes deveriam ser ainda levados a Moisés. Esse conselho foi aceito e trouxe não somente alívio a Moisés,
mas contribuiu para que fosse estabelecida uma ordem mais perfeita entre o povo. O fato de ter sido escolhido para instruir outros não levou Moisés a concluir que ele mesmo não necessitava de instrução. O líder escolhido de Israel ouviu com atenção as sugestões do piedoso e sábio sacerdote de Midian e adotou o plano por ele proposto. De Refidim, o povo continuou sua jornada seguindo para onde se movia a coluna de nuvem. A rota que fizeram os levou através de áridas planícies, íngremes encostas e desfiladeiros rochosos. Então se depararam com o Monte Sinai que se erguia diante deles com solene majestade. A coluna de nuvem repousou sobre o seu cume e o povo espalhou suas tendas pela planície. Ali seria sua morada durante quase um ano. À noite, a coluna de fogo lhes dava a certeza da proteção divina, e enquanto dormiam profundamente, o pão do céu caía suave por todo o acampamento. Ali, Israel deveria receber a mais maravilhosa revelação de que Deus já fez à humanidade. Ali, o Senhor reuniu seu povo para que pudesse impressionar os israelitas e fazê-los entender a santidade de seus mandamentos, declarando de viva voz a sua santa lei. Grandes e radicais mudanças deveriam ocorrer neles, pois as influências degradantes da escravidão e da idolatria tinham deixado suas marcas nos hábitos e no caráter do povo de Israel. Deus estava agindo para erguê-los a um nível moral mais elevado, transmitindo a eles o conhecimento de si mesmos.